nosso querido Vicente Andreu, que foi, deixa eu ler o currículo, né? Nosso ex-presidente da ANA. O Vicente é formado em Estatística pela Unicamp, exerceu o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Águas de 2010 até 2018, exerceu, entre outros cargos, de diretor da CPFL, presidente da Sanasa Campinas, diretor-presidente da usina termoelétrica Nova Piratininga, secretário nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Atualmente é secretário municipal de Serviços Urbanos de Hortolândia, São Paulo. Ele vai nos trazer a voz do gestor público. Bom dia a todos, a todas. Assim como vocês, e de uma maneira muito especial, estou com uma alegria imensa de poder participar do Encob, de rever tantos amigos, amigas queridas, pessoas que são muito importantes na minha vida pessoal e profissional, os colegas da Agência Nacional de Água, todos os superintendentes, funcionários que aqui estão. Eu precisaria desses 10 minutos quase que para fazer esses agradecimentos, Firmino. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Queria cumprimentar a todos à mesa, meu querido amigo Paulo. Paulo é um dos responsáveis, é uma história longa também, mas um dos responsáveis por eu ter tido a oportunidade de estar na Agência Nacional de Águas. Sou muito grato e aprendi muito com você, Paulo. O Dilcio, leve um abraço ao meu querido, tão querido quanto polêmico, Evaristo Miranda, lá na Embrapa Territorial. Tem lá umas teses a respeito da questão ambiental no Brasil, são teses científicas, mas não menos polêmicas, e leve, por favor, um abraço a ele. Queria Malu, minha admiração. Malu é uma batalhadora, minha admiração permanente do trabalho que você executa, Firmino. O Brasil ganhou com o seu retorno, o Rio de Janeiro ganhou muito com o seu retorno, o sistema ganhou muito com o seu retorno. Suzana e Cristóvão, eu queria aqui transmitir de público aquilo que eu já transmiti em privado. Eu vejo que vocês representam assim, uma alegria, uma revitalização da BRH, rompendo e mantendo ao mesmo tempo, porque nada se rompe totalmente, nada se cria totalmente na BRH, criando novamente espaço para a diversidade, fazendo com que a BRH se volte realmente não só para as questões acadêmicas, mas também para a sociedade, que é o fim das nossas instituições, é o objetivo. O Alexandre, com quem compartilho lá no PCJ, e o Cacá. Eu sempre brinco que não tome uma decisão sem falar antes com o Cacá. Não é necessário concordar, mas é sempre bom consultar o Cacá antes de você tomar uma decisão. Eu fui convidado, queria agradecer ao Lupércio. O Lupércio falou, não, vai lá falar sobre clima e gestão municipal. Eu hoje sou secretário de Serviços Urbanos, lido com saneamento, com resíduos, na cidade de Hortolândia, uma cidade de 245 mil habitantes, do lado de Campinas, 18 quilômetros, 62 quilômetros quadrados de área, a 14ª densidade populacional do Brasil. E no contato da gestão municipal, a gente percebe o quanto algumas políticas nacionais, elas não conseguem chegar e não tornar os municípios como participantes ativos desse processo, seja na política de recursos hídricos. Tem uma lacuna aí que nós precisamos resolver, como incluir os municípios na gestão de água no Brasil e também na gestão climática. Imaginem qual é a capacidade de um município de 62 quilômetros quadrados interferir ou participar de maneira mais contundente num processo de gestão climática, ainda mais quando as políticas nacionais não direcionam de maneira objetiva propostas, seja de água, seja de clima, para os municípios brasileiros. Eu gostaria, assim, quando eu fui convidado, pensei muito sobre o que falar aqui com vocês, e acho que o tema do clima é um tema com o qual nós precisamos interagir de uma força maior, com uma participação maior.
Porque talvez o clima seja, juntamente com a desigualdade que volta a aparecer de forma muito forte no Brasil e no mundo, sejam os temas de futuro da humanidade. Então, não é uma responsabilidade exclusivamente do setor de saneamento buscar soluções para a questão climática, obviamente, porque é um desafio da humanidade, mas eu penso que é um desafio do setor de recursos hídricos enxergar o problema e buscar responder a esses problemas através dos instrumentos que a gente tem. E para fazer isso, na minha opinião, nós precisamos construir, reconstruir, manter, renovar a identidade do setor de recursos hídricos. Não dá para você fazer um enfrentamento a uma política, ou apresentar políticas em relação às consequências das mudanças climáticas, sem que a gente tenha a construção, minimamente, de uma identidade do setor de recursos hídricos frente a esses problemas. E a construção dessa identidade, ela tem que ser uma construção na diversidade, na pluralidade, em reconhecer outros atores, em reconhecer outros temas, em reconhecer as nossas limitações. Nós não podemos construir uma identidade onde pensar diferente é ser inimigo, onde tentar trazer temas para a discussão é ser excluído do processo, aonde discutir, debater, apresentar as discussões nas instâncias e fóruns dos nossos sistemas é alguma coisa absolutamente irrelevante nesse processo, fazendo com que o nosso sistema fique a reboque, ora dos usuários, como é o caso em particular do retorno ao fortalecimento do setor hidrelétrico frente ao setor de recursos hídricos, ou o que é o pior, natural, mas que deve ser combatido, que é o atrelamento do nosso sistema às conveniências, à situação política que o país, de maneira democrática, tem alternâncias. Nós não podemos vincular o nosso sistema a ficar a reboque das decisões que não são discutidas no âmbito do nosso sistema. Faço menção em particular ao 4546. Esse fórum, na minha opinião, pela sua tradição, pelo esse reencontro maravilhoso que nós estamos tendo aqui, Luiz, agradeço muito o convite que você me fez e a presença, mas esse fórum tem que tomar uma posição firme e anunciar ao Brasil que o sistema de recursos hídricos é contra um projeto de lei que acaba com os planos de bacia, que acaba com os comitês de bacia, que avacalha a regulação no Brasil, transforma a autorregulação num processo desse tipo. E eu acho que esse fórum, mais do que o reencontro, é um fórum de natureza política, é um fórum que busca, na diversidade, com respeito, mas nós temos que ter uma posição de fortalecimento do nosso sistema. Nós temos que buscar no nosso próprio sistema, olhar e verificar o quanto a gente contribui, mas o quanto nós temos. Isso é positivo, existe, nós avançamos demais, mas nós temos que buscar também encontrar as limitações do nosso sistema. E as limitações são imensas. Nós ainda insistimos num discurso tecnocrático, Alexandre tocou nisso, de que as séries de vazões são uma resposta às mudanças climáticas do país. Como é que você vai fazer gestão de recursos hídricos adotando séries de 100 anos? Para a sociedade, quando você fala, não, a minha série é de 100 anos, as pessoas acham que isso fortalece o sistema. Não, você carrega todas as distorções do passado para tentar interpretar o futuro. As nossas séries estão caducas em relação a isso. Nós precisamos introduzir na gestão de recursos hídricos, na gestão de reservatórios, questões modernas, mas que precisam estar refletidas na gestão, como o monitor de secas. O
Monitor de secas é um instrumento fabuloso, não pode ser apenas para aparecer no Jornal Nacional. Ele tem que estar refletido na gestão dos reservatórios do Brasil. E quem tem coragem de tomar uma decisão em relação a isso, se não for pressionado por nós? E nós estamos pressionando os gestores e os tomadores de decisão do Brasil no sentido da renovação dos nossos instrumentos? Nós temos que olhar para o enquadramento. O enquadramento com classe 2... Isso não é uma contribuição minha, é do legado. Enquadramento como classe 2, nós temos que reconhecer, é o direito para poluir os rios que ainda não foram poluídos no Brasil. Nós não podemos aceitar o default, os comitês devem se debruçar sobre o enquadramento, mas nós não podemos aceitar de que o default seja o direito para poluir os rios que ainda não foram poluídos. Ah, mas a indústria pressiona. Nós temos que fazer esse enfrentamento. Ah, mas o setor de saneamento pressiona. Nós temos que fazer esse enfrentamento. Nós temos, na minha opinião, como reflexo do legado de 2018, defender que o enquadramento é para ser implantado e, se ele não for implantado, ele tem que ser restritivo e não permissivo. Nós temos que buscar, nos planos de recursos hídricos, que eles enxerguem as mudanças climáticas. Eu discutia isso muito com o Sérgio Ari Moraes, não sei se está aqui, e com o Ney Maranhão, duas pessoas, o Serginho está aqui, brilhantes, mas cada um a seu modo, com uma visão dos planos de recursos hídricos. O Ney era universal na construção dos seus planos, trazia para dentro dos planos tudo que era planejamento do local, era uma fonte fantástica de informação. Os usuários que informavam, que davam as suas informações para o plano, por exemplo, o setor elétrico, não seguiam os planos de bacia. Nós fazíamos um plano que era reflexo dos usuários e que os usuários não respeitavam e desconsideravam o plano de bacia. O Sérgio trouxe uma inovação muito grande, que é trazer para dentro o olhar geral, manter o olhar geral, mas trazer dentro dos planos a capacidade do sistema responder àquilo que é competência do sistema. Brilhante, Sérgio. Mas tem uma limitação ainda. Os planos e os comitês têm se recusado no enfrentamento à questão climática a discutir previamente a alocação de água em situação de escassez. Tem se recusado a discutir áreas críticas. Tem se recusado a discutir usos prioritários. E vejam, eu dizia isso na crise de 2014 e todas elas. Se os comitês não colocarem as restrições de uso em situação de escassez, outros o farão. Sejam os órgãos gestores de recursos hídricos, sejam os próprios usuários. Então, nós temos que fortalecer os nossos planos através de que eles possam refletir, de fato, a nossa contribuição para a sociedade e para os usuários a respeito da alocação de água em situação de crise, porque é aí que nós temos um papel relevante, porque se tiver abundância de água, se tiver água em qualidade, qual é o nosso papel de fato em relação à gestão de recursos hídricos? Os planos precisam ser revistos, e para isso precisa ser uma política que fortaleça os planos, e não que acabe e desmonte com os planos de recursos hídricos. Nós precisamos reforçar os comitês, ainda nessa linha, em questões polêmicas de enfrentamento com os nossos usuários. Nós não podemos vergar o nosso sistema. Aqui, enquanto fórum, fosse um fórum de órgãos gestores, não sei, mas aqui, enquanto Incobe, nós temos que prestar solidariedade aos nossos colegas do Pantanal, que são contra a implantação de usinas hidrelétricas naquele sistema, que agravam não só o sistema, como contribuem também para essa confusão das mudanças climáticas no nosso planeta. Nós temos que prestar solidariedade. Olha que houve um avanço significativo com a resolução de 2017, mas nós temos que prestar solidariedade aos nossos companheiros do São Francisco, que, pelo que vocês viram recentemente, o São Francisco está sendo operado para a conveniência da renda do setor elétrico, produzindo ondas de cheia e de seca alternadas durante a semana, que são absolutamente incompatíveis com a gestão de recursos hídricos. Que nós fazemos o quê?
nós fazemos o quê? Nós vamos ficar só fazendo discussão de platitudes, sem fortalecer o sistema, sem enfrentar as políticas de governo naquele momento. Eu sinto tremendamente que a ANA, em particular, deve ser muito fortalecida. Não sei se a Verônica está aqui, se a Ana está aqui. Desejo muito sucesso a vocês, muito mesmo, do fundo do coração. Mas, para isso, a prioridade tem que ser a Agência Nacional de Águas, não pode ser outra. A prioridade tem que ser o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, não pode ser outra. A prioridade tem que ser os comitês de bacia hidrográfica, não pode ser outro. Nós não podemos aceitar o que fizeram com o nosso sistema naquilo que foi chamada de maior crise hídrica em 91 anos. E aqui é um fórum especial para essa discussão. A maior crise hídrica do Brasil começou em maio e acabou em outubro do mesmo ano. Gente, por que aconteceu aquilo tudo? Aquilo aconteceu por um rebaixamento intencional dos reservatórios da bacia do Rio Paraná para produzir excedente de renda para o setor elétrico. Porque o setor elétrico aprendeu que com crise hídrica eles ganham muito dinheiro. Não estão preocupados com a gestão dos rios, estão preocupados com a renda dos seus diversos acionistas. Então a ANA deveria, na minha opinião, ter enfrentado de maneira mais altiva, não que não enfrentou, né, mas de maneira mais altiva, a essa pressão cotidiana de vários usuários, mas em particular do setor elétrico contra a gestão de recursos hídricos. Eles acham que eles fazem gestão de recursos hídricos das bacias hidrográficas brasileiras. O Paulo acompanhava. Isso não é particularidade desse governo. Mesmo no governo anterior, não foi simples enfrentar essa discussão. Agora, se nós temos compromisso com o sistema e não com compromisso com o que eu vou fazer depois que eu sair do sistema, em fortalecer o sistema de recursos hídricos, nós temos que ter uma liderança clara que oriente e fortaleça os comitês de bacia hidrográfica no Brasil. Não dá para assistir uma política onde os comitês cada vez mais ficam voltados para os seus problemas particulares, reduzindo a contribuição e a participação dos comitês, retirando dos comitês a capacidade de decidir de maneira descentralizada e participativa a gestão de águas no nosso país. E, por último, eu acho que a gente tem que romper também com alguns paradigmas que marcam muito a gestão de recursos hídricos. E uma delas, na minha opinião, e olha que eu vivo confusão em relação a isso, eu admito, já fui para lá, para cá, não sinto vergonha em admitir isso com vocês, que é a alocação econômica da água. Na prática, a alocação econômica da água significa a exclusão dos mais pobres do direito ao acesso universal da água no Brasil. Se a alocação econômica da água tem a sua importância e tem, não menos importância para enfrentamento da crise climática é a alocação ambiental da água. Temos que fazer essa discussão. Não dá para trazer esse tema, Malu. Antes era vazão sanitária, vazão remanescente, vazão residual, vazão de restrição, vazão funcional, como se a questão ambiental fosse uma questão externa ao nosso sistema. Nós temos que ser protagonistas nisso, nós não podemos ficar a reboque simplesmente, não, isso não é problema nosso. E é problema, todos sabem que é, mas não querem enfrentar muitas vezes pelas consequências políticas que esse enfrentamento ele tem. E vou encerrar, mas o mais importante no aprendizado das crises hídricas no país é que a verdadeira alocação é a alocação social da água. É discutir com os usuários, é estar presente, é fortalecer os comitês. Não importa tanto as informações, claro que elas são fundamentais, a ciência é fundamental, mas nós não podemos substituir o nosso discurso tecnocrático
pela realidade objetiva e concreta daqueles que estão nas bacias hidrográficas brasileiras e que têm todo o direito, mais do que a gente, inclusive, nós dos órgãos gestores, de apontar quais são as soluções efetivas para alocar a água numa situação de crise. Chega de alocação econômica, chega desse discurso, vamos realmente transformar o sistema num sistema que esteja colado e olhando para o futuro, de fato, para enfrentar os grandes problemas da humanidade, que são as questões sociais e as questões climáticas. Tenho muita expectativa de que, ao final desse INCOB, ao mínimo, nós possamos ter uma resolução de crítica para a sociedade brasileira do que representa o desmonte do 45-46. Por que eu digo isso? Não é porque eu estou tão preocupado assim com o 45-46, mas é que se nós formos capazes aqui de apresentar uma moção, uma proposta, que enfrente uma outra proposta, um projeto de lei que sequer foi discutido no nosso sistema, isso demonstra a nossa capacidade, o nosso desejo de construir, de fato, a identidade do sistema de água. Se a gente for incapaz, evidentemente, outros temas serão prioritários, infelizmente, em relação ao nosso compromisso, de fato, com a gestão de recursos hídricos no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade.